Bom dia, querido ouvinte, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IDE Fortaleza ou demais redes sociais, eu quero te desejar o melhor dos dias, o melhor dos tempos e também que possamos receber esse dia que estamos vivendo como um presente da graça, da misericórdia e do amor do nosso Deus para conosco. Nossa reflexão hoje está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 e 21. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse capítulo 17 de João, nós temos o início dele, vai falar de uma oração que Jesus faz por si mesmo, depois Jesus ora por seus discípulos e depois Jesus ora por todos aqueles que serão acrescentados ao longo dos séculos que viriam. Então é muito preciosa essas orações e o capítulo 17 do Evangelho de João vai descrever a beleza, a profundidade e o comprometimento de Jesus com cada detalhe dessas orações. Jesus orou ao Pai por todos os crentes, e não apenas pelo pequeno grupo de discípulos que estavam com ele. Essas eram as outras ovelhas a quem Jesus se referiu no capítulo 10, versículo 16 desse evangelho. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O versículo 16 é a chave do capítulo inteiro. As outras ovelhas às quais o Senhor se referia aqui eram os gentios. Sua vinda ao mundo foi especialmente em relação às ovelhas de Israel, mas ele também tinha em mente a salvação dos gentios. As ovelhas gentias não eram do aprisco judeu, mas o coração grandemente compassivo de Jesus alcançou a essas ovelhas também, e ele estava sob compulsão divina para trazê-las a si mesmo. Ele sabia que estariam mais dispostas que os judeus a ouvir sua voz. Na última parte do versículo, há uma mudança muito importante do aprisco judaico ao rebanho do cristianismo. Esses versículos apresentam pequena previsão de que em Cristo os judeus e os gentios seriam feitos um e que as distinções anteriores entre esses povos desapareceriam. Ele orou tanto pelos judeus quanto pelos gentios, ou seja, por todos que viriam a crer nele através do testemunho dos discípulos. Sua oração compreendia um futuro distante, mas certo. Aqueles que vierem a crer em mim, Jesus orou por você. Ele sabia muito bem que a mensagem da vida e de salvação pela fé nele alcançaria uma multidão incontável de pessoas ao longo dos séculos. Jesus orou por gerações futuras. De fato, ao ler esse versículo, cada cristão pode dizer: Jesus orou por mim há mais de 2000 anos. É de uma profunda gratidão saber que fomos lembrados quando Jesus fez essa oração e que isso tem realmente redundado em tantas vidas que foram e ainda estão sendo alcançadas pela oração que Jesus fez, de que não somente pelo seu grupo de discípulos, mas por todos aqueles que ainda viriam a crer. Outro aspecto extremamente importante da oração de Jesus
é quando Jesus ora pela unidade, quando ele vai dizer para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. No capítulo 13 desse evangelho, no versículo 34, nós vamos encontrar também Jesus falando diretamente com os discípulos, quando ele vai dizer: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O apelo, a tônica e a direção de Jesus é que o mundo viria a crer através da unidade com que seus discípulos caminhariam, trabalhariam e também testemunhariam ao mundo da graça e da misericórdia do Senhor, a fim de que todos sejam um. Essa unidade dos seguidores de Jesus é tão importante que ele repetiu o pedido que alcançaria os futuros discípulos para que o mundo creia. O amor entre os cristãos é o único método de evangelização realmente eficiente. A oração pela unidade entre os cristãos, pela qual Cristo orou, não era uma questão de unidade externa da igreja. Antes, era uma unidade baseada na semelhança moral. Ele orava para que cristãos pudessem ser um ao exibir o caráter de Deus e de Cristo. E isso é o que faria o mundo crer que Deus o enviara. Essa é a unidade que faz o mundo dizer: vejo Cristo nesses cristãos, como o Pai foi visto em Jesus. E o último aspecto da oração que Jesus fez, que está no versículo 20 e 21, ele vai dizer: para que o mundo creia que tu me enviastes. Nossa unidade convencerá o mundo a respeito da pessoa de Jesus. Nossa divisão e nossos conflitos o convencem do oposto. Temos de passar tempo suficiente diante de Deus, a fim de que sua presença nos leve a uma unidade maior que a nossa diversidade. E termos de nos conhecer o suficiente para estar envolvidos na vida um do outro, a fim de revelar essa unidade ao mundo. O mundo, vendo isso, será atraído a Jesus e realmente conhecerá a Jesus, os princípios do seu reino, a dinâmica com que Jesus veio, marcou o mundo e continua ainda marcando pela mensagem, pelas posturas, pelos milagres, pela forma como ele tinha unidade com o Pai e a forma como ele deixou todo esse ensino, vida e também testemunho para alcançar o mundo através dos seus discípulos, fossem aqueles do século I, ou sejam esses dos quais eu também me incluo, pela alegria que eu tenho de caminhar com Jesus já há 40 anos. É, pois, o desafio de hoje, mas não só de hoje, é também os desafios dos dias que virão, todos os dias das nossas vidas, testemunhar e alcançar o mundo para Jesus, uma vez que ele deixou a igreja para testemunhar na cidade, no estado, no país e até os confins da terra. Que Deus nos abençoe e que nós possamos realmente fazer isso com alegria. Um grande abraço, um ótimo dia. Amém.